A passagem de hoje é Gênesis capítulo 46, versículos 8 a 18. Vamos ler juntos. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carme. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Perez, e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Issacar, Tola, e Puva, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Serede, e Elom, e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã-Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Ragi, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arodi, e Areli. E os filhos de Azer, Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Será, a irmã deles. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Leia e que deu a Jacó estas 16 almas. Amém. No texto desta manhã, Jacó desce para o Egito, liderando toda a sua família. A descida de Jacó foi claramente um chamado de Deus. Assim como a sua permanência na terra de Canaã fora um chamado divino, levar todos os seus descendentes para o Egito também o foi. No chamado de Deus, nunca há erro. No entanto, ao trilharmos o caminho desse chamado, por vezes podemos nos sentir fracos e questionar: será que este é o caminho certo? Não será este o caminho errado? Este caminho é tão difícil e cansativo, devo mesmo percorrê-lo? Contudo, se a nossa fé em Deus for firme enquanto seguimos o caminho do chamado, se tivermos uma fé sólida no Senhor que nos promete restauração, no Deus que sempre deseja nos dar o que é bom, então seremos rapidamente fortalecidos. Podemos ser abalados, mas não destruídos. Podemos cair, mas esse não é o fim para os que creem em Deus. O caminho para o qual somos chamados por Deus nem sempre é um caminho de flores com um tapete estendido. No chamado de Deus, por vezes há o caminho do deserto, com secura e sede. Isso também faz parte do seu chamado. Mas por que o chamado é tão importante? Porque é a prova de que Deus ainda me ama. E aquele que me ama é o Deus da promessa. Qual foi a razão pela qual Jacó, liderando uma família tão numerosa, tomou essa decisão? Foi porque, ao adorar a Deus em Berseba, ele recebeu a sua promessa. Por isso, Jacó pôde descer com toda a sua família. Como vimos na mensagem do domingo passado, a promessa de Deus foi: não temas. Eu descerei contigo e certamente te farei subir novamente. Por causa dessa promessa, Jacó não teve medo e pôde dirigir seus passos para o Egito. A promessa de Deus, para nós, é a sua palavra. Se todos nós hoje temos esta palavra, o que devemos fazer se torna claro. No meio do nosso chamado, precisamos confirmar essa promessa diariamente, caminhando pela fé e nos apegando à palavra. Há um livro de que gosto muito, um clássico cristão escrito por John Bunyan, chamado O Peregrino. Muitos de vocês devem tê-lo lido. Em um dos capítulos, a história se desenrola assim. O protagonista, um homem chamado Cristão, e seu amigo, Esperança, estão viajando. De repente, um gigante aparece diante deles. O nome do gigante era Desespero. O gigante captura Cristão e Esperança, joga-os em uma masmorra subterrânea e os tranca em uma prisão. Ele fecha a porta de pedra, aprisionando-os naquele lugar de desespero. Por mais que olhassem ao redor, só havia escuridão, e por mais que tentassem, a porta de pedra não se abria. Vendo que não havia como escapar, por mais que se esforçassem, eles estavam prestes a desistir. Mas, de repente, o protagonista, Cristão, ao apalpar seu bolso, encontrou algo. Era uma pequena chave chamada promessa. No início, ele hesitou. Como uma chave tão pequena poderia abrir uma porta de pedra tão grande?
No entanto, quando ele tentou usá-la na fechadura, a porta que estava trancada começou a se abrir. Então, ele e Esperança se levantaram, abriram a porta de pedra e prosseguiram. Daquelas profundezas, eles abriram uma porta de pedra após a outra para subir. A masmorra era tão profunda que, mesmo depois de abrir várias portas, outra porta de pedra surgia diante deles. Não era apenas uma ou duas portas fechadas. Mas, depois que começaram a experimentar que as portas de pedra se abriam assim que a chave promessa as tocava, Cristão passou a usar a chave em cada porta que encontrava, sem medo, preocupação ou dúvida. E como vemos nesta cena do livro, eles abriram todas as portas e finalmente alcançaram a liberdade. Irmãos, não é assim também a nossa vida? Quantas portas se fecham diante de nós? Quantas portas de pedra bloqueiam nosso caminho, e quando abrimos uma e seguimos em frente, outra nos espera. Essa jornada se desenrola ao longo de nossas vidas. No entanto, uma chave mestra nos foi dada: a palavra de Deus, a promessa de Deus. Não foi através dessa palavra que fomos chamados de vários lugares e viemos para cá? Não foi pelo chamado de Deus que viemos a este lugar de adoração, nesta manhã? Foi porque Deus nos chamou que pudemos vir, e ao abrirmos a sua palavra e contemplarmos a sua promessa, esta manhã se torna um momento em que percebemos, mais uma vez, que temos a chave para abrir as portas de pedra à nossa frente. Despertar do sono e vir a este lugar de adoração é um chamado de Deus. E após este culto, nosso dispersar também é um chamado de Deus. No caminho desse chamado, pode haver bloqueios, cativeiros e quedas, mas nós temos a promessa de Deus. Em nome do Senhor, oro para que vocês se tornem pessoas de fé que podem abrir todas as portas com essa promessa, a palavra de Deus. Se olharmos para o texto de hoje, o capítulo 46 de Gênesis está repleto de nomes. Nomes hebraicos que talvez nunca tenhamos ouvido estão ali listados. Especificamente dos versículos 8 a 15, estão registrados os nomes dos filhos de Lia e de seus descendentes. E dos versículos 16 a 18, os nomes dos filhos de Zilpa, a serva de Lia, e de seus descendentes. Nomes hebraicos difíceis de ler e desconhecidos continuam a aparecer. Por que Deus teria registrado na Bíblia, um por um, esses nomes que seriam lidos uma vez e depois esquecidos? A razão é que Deus se lembra. Para nós, pode ser a primeira vez que ouvimos esses nomes, e podemos esquecê-los depois de hoje. Mas Deus está nos dizendo que Ele é aquele que se lembra de cada um deles. Deus se lembra e abençoa aquelas pessoas que viveram uma vida simples e discreta, que mal se destacaram, e nos mostra que a sua história se desenrolou através delas. No livro de Isaías, encontramos o caráter de Deus que diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus não se refere a nós como um grupo, mas chama cada um pelo nome, dizendo: tu és meu. Por isso, um teólogo disse: Deus não conta as pessoas por números, Deus nos chama pelo nome. Deus não nos conta como 1, 2, 3, mas é aquele que nos chama por nosso próprio nome e nos acolhe em seus braços. O mundo nos avalia por desempenho e resultados, e as pessoas nos classificam por nossa condição, mas Deus é aquele que se lembra e nos chama pelo nome. E o fato de Ele saber nosso nome significa que Ele conhece todas as nossas situações e circunstâncias. Ele sabe em que situação eu me encontro agora, quais são meus pedidos de oração e qual é o motivo de minhas lágrimas. Esse é o Deus que conhece o meu nome. É por isso que, quando vimos orar e adorar juntos nesta madrugada, recebemos força, não é mesmo? O lugar de adoração é onde recebemos consolo e coragem ao derramar nosso coração em oração, pois existe um Senhor que me conhece. Um Senhor que conhece minha situação, não é verdade? Em nome do Senhor, eu os abençoo, para que encontrem esse Senhor. Mas há algo a ser lembrado. Todos os nomes que aparecem na genealogia de hoje
não eram de pessoas de fé santa e perfeita. Eram pessoas com as marcas vergonhosas de inúmeros erros e pecados. Um exemplo representativo é Judá, que, não conseguindo controlar seu desejo, pecou com sua nora, Tamar. No entanto, na sua soberania, Deus trouxe o fruto da redenção até mesmo daquele que se arrepende. De Judá descendeu Boaz. De Boaz descendeu Davi. E de Davi nasceu o Messias, Jesus Cristo. Judá não sabia disso, mas Deus se lembrava. Deus conhece nossos nomes. E Ele não os conhece porque somos santos, puros e perfeitos. Pelo contrário, Ele se lembra de nós e nos chama pelo nome precisamente porque somos cheios de falhas, porque caímos e tropeçamos todos os dias. Ele se lembra até de nossas fraquezas. Ele é aquele que conhece nossa situação e nos guia no caminho da restauração. Aquele que nos conduz no caminho da fé. Ele é o nosso Pai. Amados irmãos em Cristo, hoje também caminharemos no caminho do seu chamado. Esse caminho pode, por vezes, parecer um deserto, e podemos nos encontrar diante da porta do desespero. Mas, ao nos apegarmos à palavra de Deus, a chave da promessa, e ao caminharmos pela fé, em nome do Senhor, eu os abençoo para que experimentem a maravilhosa graça de ver todas as portas do desespero se abrirem. Hoje, Deus se lembra de nossos nomes e nos guia no caminho da fé. Ele não nos chama porque somos completos, mas precisamente porque ainda somos fracos e ainda caímos. Ele chama nossos nomes dizendo: meu amado filho, minha amada filha, segure a minha mão hoje, e vamos nos levantar e caminhar juntos. Em nome do Senhor, oro para que o seu dia e o meu sejam um dia em que seguramos a mão do Senhor, nos levantamos e caminhamos novamente no caminho do seu chamado.